Evangelho de Lucas, Evangelho segundo escrito pelo evangelista Lucas, capítulo 15, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 11. Espero que todos estejam me ouvindo bem. A transmissão via Facebook eu estou fazendo hoje pelo computador e em algumas ocasiões o áudio do computador não fica tão legal, mas de qualquer forma, se puderem, me deem um retorno. No Instagram eu acho que está tudo bem, mas aqui no computador, enfim, eu não sei se está legal no Facebook. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a gente vai ler a partir do versículo 11. Quando a gente percorre os evangelhos, é muito curioso a gente perceber o movimento de Jesus de caminhar pelas cidades junto com os seus discípulos, trazendo a mensagem de salvação, trazendo a mensagem de cura, trazendo a mensagem de libertação e de dignidade aos homens e às mulheres daquelas cidades e povoados da época ali do primeiro século. E, vez ou outra, a mensagem de Jesus, ela se apresentou como tão inovadora e tão diferente daquilo que era comum se dizer, ou algum mestre dizer aos seus discípulos, que foi ficando de muito difícil compreensão, porque as pessoas não entendiam parte do que Jesus estava dizendo a elas. Hoje, quando a gente olha as escrituras, tendo o cânon bíblico, isto é, toda escritura inspirada já pronta, traduzida na nossa língua, ao ler os vários trechos, a gente acaba tendo a compreensão melhor e temos também o Espírito Santo que habita em nós e que nos capacita a interpretação das escrituras. No tempo de Jesus, não era exatamente isso que acontecia. Então, Jesus passou a falar bastante por parábolas, especialmente aqui no evangelho escrito por Lucas, o discípulo. E falar por parábolas implicava necessariamente em Jesus usar uma linguagem do cotidiano e trazer uma história que era comum àquelas pessoas e, a partir daí, explicar um determinado conceito do que era esse reino que ele estava inaugurando ali há séculos atrás. E no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, Jesus nos conta exatamente 3 parábolas sobre 3 coisas perdidas. A primeira parábola sobre uma ovelha que estava perdida e um pastor que, tendo 100 ovelhas, o que era considerado um pastor de uma classe média alta, porque ele tinha uma quantidade razoável de ovelhas. Quando uma se perdeu, ele deixou as 99 e foi em busca dessa ovelha perdida. E quando ele encontrou essa ovelha, ele se alegrou e deu uma festa, porque valeu muito ter encontrado aquela ovelha perdida. Depois ele conta a história de uma mulher, uma segunda parábola, de que uma mulher tinha 10 moedas de prata. Cada moeda de prata equivalia a um denário romano, que era um dia de trabalho, mas muito bem pago, e alguém em situação de pobreza, como era habitual ali na região de Jerusalém, por conta do domínio romano. Como sempre, os poderosos, políticos, dominadores, imperadores, querendo ganhar e roubando dos menos favorecidos, dos pobres, aquela mulher perdeu uma das moedas e ela ligou ali um candeeiro e ficou procurando. E quando encontrou essa moeda perdida, ela convidou as migas, foi ali para a casa dela e celebrou ter encontrado essa 10ª parte do seu dinheiro que estava guardado ali para a sobrevivência. E a terceira parábola é essa que a gente vai ler aqui a partir do versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou, quer dizer, foi contar a terceira parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: eu quero a minha parte da herança. E o pai dividiu os seus bens entre os filhos.
Alguns dias depois, esse filho mais jovem, que tinha pego sua parte da herança, arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Chutou o pau da barraca, ficou embalado o tempo inteiro e gastou todo o dinheiro. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, nesse país onde ele estava. E ele começou a passar necessidade. Então, um cara que tinha recebido herança, tinha muita grana, badalou muito, foi irresponsável, foi desregrado em relação às coisas que ele tinha e à sua herança, e ele começou a passar necessidade nessa terra estrangeira. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, se tornou funcionário daquele cara. E esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora ele quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Então, depois desse cara ir para outras terras, outros povos, ele ficou pobre, ele pediu um emprego, o cara falou, tudo bem, eu tenho uma vaga aqui na minha empresa e você precisa ir lá cuidar dos porcos. Dê vagens para ele, mas você está proibido de comer o alimento dos porcos. Então, a necessidade era tão grande que ele tinha inveja dos porcos. Nem a comida dos porcos ele estava autorizado a comer. Quando finalmente, passando por aquela situação de miséria, ele caiu em si e ele disse, ele pensou, né? Até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então ele voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava de longe, seu pai o viu, como quem estivesse ali já esperando o retorno desse filho. Cheio de compaixão, esse pai correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho começou a dizer, pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado do seu filho. O filho já tinha ensaiado essa conversa com o pai. E o pai já o interrompeu nesse discurso. O pai, no entanto, disse aos seus servos, aos seus funcionários, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Quer dizer, tragam a roupa que é minha, porque a melhor roupa da casa era sempre do chefe da família. Vistam essa roupa nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Anel, sinal de que ele continuava sendo herdeiro, sinal de honra para ele. Matem um novilho gordo, matem uma vaca daquelas grandes aí, faremos um banquete, vamos celebrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. A festa começou ali na casa dessa família por conta desse filho que havia retornado. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo, aquele que ficou. Na volta para casa, de longe, esse filho mais velho ouviu a música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. Né? O que está acontecendo aí? Que barulho é esse aí na minha casa e na casa do meu pai? O servo foi e respondeu, sabe aquele teu irmão doidão, que aí, enfim, sem juízo, que pegou herança, saiu por aí gastando? Então, ele voltou e seu pai ficou tão feliz que matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. Quer dizer, seu pai está muito feliz, porque seu irmão voltou bem. O irmão mais velho se irritou, ele se irou muito e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, com esse filho mais velho. Mas ele respondeu, meu pai, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com meus amigos. Mas, quando esse seu filho, esse descabeceado, volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. Quer dizer, não faz sentido isso. O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Esse é um texto bastante conhecido, a gente conhece como a parábola do filho pródigo, e essas três parábolas que eu mencionei,
que são as parábolas da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido também, elas entram numa cena em que os fariseus e os mestres da lei estavam criticando Jesus porque diziam que Jesus tinha um discurso até interessante, vez ou outra, para os religiosos da época. No entanto, isso de Jesus ficar com pecadores e comer com eles não caía bem para os religiosos da época. Ele não pode se misturar com essas pessoas que não têm compromisso com Yahvé, que não têm compromisso com Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, isso não cai bem. Foi quando, a partir dessa crítica de ser alguém que está com os pecadores e de que prioriza os pecadores, foi nesse instante que Jesus então contou as 3 parábolas. É curioso, porque nessas parábolas, ou especialmente na parábola do filho pródigo, a gente tem aí a imagem de um pai com muitas posses e 2 filhos. O filho mais novo, o típico perfil de um cara curioso, empolgado, insatisfeito com a vida, que não queria ficar ali naquela cidadezinha, que não queria repetir a história dos seus antepassados, só cuidando ali das terras, e que queria viver alguma coisa nova na sua vida, que queria experimentar outras coisas que não fossem seguir a tradição da família. E foi nesse momento que ele fez uma reunião com o pai e com o irmão e disse: pai, eu gostaria de que o senhor já me desse a parte na herança. Isso não era comum, mas era um caminho possível, mas era uma desonra, né? Quando um filho pedia sua parte na herança, é como se ele estivesse dizendo para o pai: eu gostaria que você já tivesse morrido. Como você não morreu ainda, adianta aí a minha parte. Diz o texto que ele pediu a parte dele da herança, o pai deu livremente, e ele foi para um outro país e desperdiçou todos os seus bens. Só noitada, pagava a conta de todo mundo na mesa do bar, ia para a prostituição, viveu uma vida desregrada e entrou na miséria. E depois disso, como a gente leu aqui na história, ele foi trabalhar cuidando dos porcos, o que era o pior emprego possível para o judeu, uma vez que os judeus consideravam os porcos como animais impuros. Trabalhar cuidando de porcos era a pior humilhação possível para um judeu. A fome e a miséria chegaram a esse país e esse cara se encontrou numa situação lamentável, até que ele decidiu voltar para o pai. Pensando que esse pai não iria perdoá-lo, então ele ensaiou o discurso de que ele iria voltar pedindo o lugar de um empregado e não o seu lugar de filho. O segundo personagem dessa parábola é o próprio pai. Ao que parece aqui, a partir da leitura do texto, era um cara super compreensivo e cheio de compaixão, o pai desses 2 filhos. Que a herança, tudo bem, eu até não concordo, mas toma a tua herança. O que esse pai estava dizendo é: se você está insatisfeito com a vida aqui, junto comigo, com seu irmão, com nossas coisas, eu dou a você o espaço e a liberdade de que você precisa. Ao ver esse filho voltando, esse pai teria todos os motivos aceitáveis e possíveis na cultura da época para rejeitar o filho. Até porque o único direito possível dele, que era herança, ele já tinha recebido e já tinha gasto tudo. No entanto, diz o texto que esse pai correu para abraçar o filho, o que também não era muito aceitável na figura de um chefe de família. Isso era desonroso, um chefe de família andar correndo. Enfim, uma questão cultural. Ele tinha que ser mais contido, mas quando ele percebeu que o filho se aproximava da sua fazenda, das suas terras, ele não conseguiu aguardar que o filho chegasse, ele foi correndo até o filho, o abraçou e o beijou. E ofereceu ao filho todas as honras de um convidado especial, restituindo o lugar dele de filho.
Mas a gente tem aí um terceiro personagem também interessante, que é o filho mais velho. É um filho super trabalhador, tanto que ele chega do trabalho suado, cansado, e ouve o barulho das danças e das músicas. E era um cara com pouca diversão, era um cara que o texto vai deixando claro que ele não aproveitava muito a questão da vida. A vida dele era o trabalho e seguir a tradição da família. Esse filho mais velho, ele alimentava uma certa obsessão pela perfeição, né? Por ser muito correto. E sentia uma enorme necessidade de agradar esse pai. Né? Ao que parece, ele acreditava que era isso que o pai esperava dele, que ele fosse um filho cegamente obediente, que agisse sempre sem questionar esse pai. Ao ouvir as músicas da festa que o pai fazia para o irmão, ele se irou e logo apareceu também um lado sombrio desse irmão mais velho, que foi a sua inveja. Aquela máscara de filho bonzinho caiu exatamente naquela hora. E quando o pai ficou sabendo, pelos funcionários provavelmente, de que o filho mais velho estava fora e que estava se negando a entrar na propriedade, o pai, preocupado, né, estava muito feliz com o filho que retornara, mas foi então até fora da casa buscar esse filho mais velho. E o cara começa a reclamar. O filho começa a dizer: eu nunca tive uma festa como essa, o senhor matou um novilho gordo e nunca o senhor matou nem um cabritinho para mim, nem um filhote aqui para eu fazer uma festa, um churrasquinho com meus colegas aqui da cidade. Esse filho mais velho, ele parecia virtuoso, mas na verdade ele não era. Ele era um cara que ele tinha muita dificuldade, primeiro, de conhecer e reconhecer seus próprios desejos e na verdade ele fazia um movimento de ficar esmagando os próprios desejos em nome de uma obediência total ao pai e uma obediência que não era solicitada nem pelo próprio pai. E quando eu vejo essa história, esses três personagens, esses dois filhos, esse pai aqui, eu percebo que isso pode, de alguma forma, ainda hoje, nos mostrar um pouquinho também os nossos jeitos de ser e de acreditar em Deus, de construir um possível modelo saudável de espiritualidade. Tomara que à sombra ou sob a luz dessa história, a gente consiga identificar que modelo de espiritualidade a gente vivencia, né? Que modelo de Deus a gente acredita. Em que tipo de pai, quando falamos que Deus é o Pai de Jesus e nosso Pai Celestial, que tipo de imagem a gente tem de Deus quando afirmamos que Deus é o nosso Pai Celestial? O filho mais novo, ele acreditava que o único caminho possível para ele viver a vida de liberdade seria com um movimento radical de independência, de protesto e de rompimento em relação ao pai. Não era possível para esse filho curioso e que queria viver novas experiências atender ao seu desejo e expandir o seu universo e ao mesmo tempo continuar com o pai. Para ele isso era impossível e por isso ele propôs ali o rompimento, o que significa que ele não conhecia o seu pai e por isso preferiu ir para longe, pois só assim seria possível ser feliz. Ele queria atender a todos os seus próprios desejos, ele queria arriscar, né? Ele queria se testar, provar coisas diferentes, mas via no pai uma barreira para isso. Ele preferiu ir embora, preferiu fugir. O filho mais velho, ele também tinha desejos, e aí os dois filhos se identificam. Ele também queria fazer coisas. Quando ele reclama do pai que ele nunca fez um churrasco e que o pai nunca apoiou uma comemoração dele entre os amigos, o que ele estava dizendo também era: eu desejava ter feito festas, eu desejo ter um tempo de diversão com os meus amigos, mas também, como ele não ousava questionar o pai, ele não era alguém capaz ou que aprendeu a dizer para o pai sobre essas suas vontades, sobre isso que o animaria, sobre isso que faria bem para ele, como, por exemplo, fazer uma festa
com os amigos. Ele era um filho totalmente reprimido por exigências que nem mesmo o pai fazia a ele. Era ele quem exigia de si mesmo, não o pai. O pai não queria que ele trabalhasse o tempo inteiro. Ele que se sentia na obrigação de trabalhar o tempo inteiro. Esse juiz, que ao ver desse filho mais velho, impunha essa rigorosidade de vida sem desejo, sem diversão, sem aproveitar as relações, só focado no trabalho, na herança e no crescimento da herança, esse juiz era interno, né? Ele que acreditava nisso, não era o pai que pedia isso para ele. Ele criou na sua interioridade um pai rigoroso e mau. Então, na concepção desse filho mais velho, provavelmente, se ele fosse pedir alguma coisa ao pai, esse pai negaria, né? Os dois filhos, tanto o mais novo, o desajuizado, o desregrado, como o certinho, o reprimido, os dois tinham problemas na relação com esse pai. Nenhum dos dois sabia o pai que tinham. Eles não sabiam isso. Eles criaram outra imagem. Um criou a imagem de que liberdade, desejo, diversão era impossível de ser vivido, de serem vividos enquanto se estabelecesse uma relação com esse pai, e o outro acreditava que seria melhor ficar com o pai, acreditando nesse pai rigoroso, sem nem buscar pedir nada, nem atender aos seus desejos. A questão que eles não perceberam é que não era preciso fugir para ser livre, isso não era necessário para a manutenção da relação com esse pai, nem era preciso também ficar sofrendo, como ficou o filho mais velho, sem expressar aquilo que ele almejava, aquilo que ele queria, aquilo que ele desejava. O pai dessa parábola, certamente fica claro para a gente que é o pai Deus. Nesse contexto do capítulo 15 do Evangelho de Mateus, o filho mais velho, esse filho rigoroso, representava justamente ali os fariseus e os mestres da lei, que eram aqueles que, através do judaísmo, através da aliança com Abraão, já tinham uma relação estabelecida com Deus. E o filho mais novo, o desregrado, o desajustado, o irresponsável dessa parábola, era também uma representação dos pecadores, aqueles com quem Jesus gostava de trocar ideia e frequentava a casa. O que Jesus estava dizendo aqui para os mestres da lei e para os fariseus é que quando essa mensagem do Evangelho do Reino veio e claramente no discurso de Jesus ficou explícita o alcance universal da salvação, isto é Deus para todos e o amor de Deus é o amor de Deus para todos, isso não foi compreendido, pelo contrário, os fariseus reclamaram disso. Os fariseus reclamaram e não aceitaram que houvesse uma inclusão dos pecadores, que houvesse a inclusão de outros povos. Então, por isso eles reclamaram. E o que Jesus está dizendo esse Pai Celestial é um Pai para todos, é um Pai para homens e mulheres, é um Pai para todos os povos. Vou ter que pôr miúdo aqui, porque ela está latindo. E cabe todo mundo nesse reino, que é o reino de Deus. E aqui eu fico pensando também que há dois tipos de modelos de espiritualidade. Uma espiritualidade que nos foi ensinada, na qual não é possível atender os nossos desejos e as nossas vontades, porque nos foi ensinado que qualquer desejo nosso é carnal e pecaminoso, o que é absurdo e de tradição helênica grega e não judaica nem cristã, mas a gente foi se habituando a essa interpretação tosca, absurda das escrituras, e que contradiz o próprio ato de Deus ter nos criado, homens e mulheres sujeitos de desejo, de vontade, que quer fazer coisas, que quer planejar a vida, que quer ter descanso também, que quer aproveitar a vida, né? Que quer
que quer fazer escolhas livremente, né? Então, essa ideia de que a gente não pode atender às nossas vontades jamais não é uma ideia cristã e não é a ideia de Jesus, né? Não, ser o filho de um Deus rigoroso, de um Pai rigoroso, não é a proposta do Evangelho, e isso fica muito claro aqui a partir dessa parábola. Um outro modelo de espiritualidade é uma espiritualidade irresponsável, em que os desejos são atendidos de forma irrestrita e sem reflexão, modelo esse que faz com que a gente saia por aí irresponsavelmente gastando tudo o que tem, expondo quem a gente é e também prejudicando a vida e gerando prejuízo e mágoa na vida de tantas outras pessoas. O modelo proposto por Jesus a partir desse Pai Celestial da parábola é o modelo em que cabe todos, em que todos participam da festa. O filho que chegou, o filho que voltou, que já estava na festa, como também o filho que nunca tinha saído, o filho que não conhecia a graça, o filho que não conhecia a misericórdia, o filho que não conhecia o seu lado humano, o seu lado limitado, o seu lado de desejo, o seu lado de expansão. Então, é um evangelho no qual cabe todo mundo. Desde a entrada do pecado na humanidade e a nossa expulsão do Éden, a gente passou a viver em conflitos, a gente passou a viver em crises internas e crises externas, porque o pecado afetou o nosso relacionamento com Deus, como consequência, nosso relacionamento com o próximo e também o nosso relacionamento com toda a criação. E a gente foi vivendo de forma irresponsável, atendendo aos nossos desejos de expansão econômica, desejo de crescimento pessoal, sem pensar na sustentabilidade disso e sem pensar nas consequências negativas que iriam respingar sobre toda a humanidade. Entramos, por conta dessas nossas escolhas irresponsáveis, num estado de crise tão grande interno que a gente já não sabe mais quem nós somos. E nem sabemos o que queremos, nem qual o nosso lugar no mundo. A gente fica meio que perdido. No entanto, por conta do mundo acelerado onde vivíamos até antes da quarentena, tudo isso parece que ficou um pouquinho escondido, né? Antes da aceleração, antes a aceleração do nosso cotidiano nos ajudava a esconder esses conflitos nossos de identidade, das nossas questões, de tendências que temos a resolver em relação a nós mesmos, aos relacionamentos, à conjugalidade, à paternidade, à filiação, à carreira. Tudo isso parece que ficava maquiado com a aceleração do nosso cotidiano. Porém, no cenário atual, que é a Covid-19, quarentenas, crise na saúde, desemprego, insegurança, redução de trabalho, home office e todo o contexto atual fez com que aquilo que estava escondido, que eram esses nossos conflitos, aquilo voltou a aparecer, né? Essa falta que a gente tinha, esses conflitos, essas pendências que a gente tinha, elas reapareceram com tudo, porque a aceleração não está sendo mais possível nisso que alguns especialistas estão chamando do novo normal, ou alguns outros pesquisadores já dizem que não será o novo normal pós-pandemia, mas que será um pós-normal, né? Um conceito de normalidade nas relações sociais estão mudando e sofrerão de forma significativa, temporária ou talvez definitiva, uma mudança bastante radical. Então a gente está no cenário de incertezas quanto ao amanhã, quanto à cura, quanto à descoberta de uma vacina, quanto a cenário econômico, trabalho, deslocamento, pagamento de aluguéis, compromissos financeiros, compra de mercado. A gente está numa insegurança total. E talvez uma pergunta que a gente deva se fazer nesse momento
quem nós somos diante das incertezas, né? Quem eu sou sem os disfarces no campo da ação, quando eu não posso atuar muito e aí eu tenho que olhar para mim e descobrir quem eu sou ou reconhecer quem eu sou, né? Quem eu sou é quando aquilo que me escondia está desaparecendo, né? Que seria a aceleração da vida. Esse é um tempo para a nossa fé de descoberta, de quem sabe, a partir dessa parábola, a gente pensar em qual seria a descoberta necessária no campo da nossa espiritualidade, né? Será que diante da crise, quando a gente pensa acerca do Pai Celestial, a gente pensa num Deus que não se importa com nossos desejos, como esses dois filhos achavam, num Deus que não se importa com as nossas dificuldades, com Deus que não se importa com aquilo que a gente sente, pensa e passa, ou a gente acredita num Deus de amor, num Deus que abre espaço para que a gente participe dele, que abre espaço na festa mesmo quando a gente está voltando de uma situação de crise, como foi o caso do filho mais velho. Né? Quem Deus é quando eu desconfio de quem eu sou? Né? Bate a insegurança, sem as celebrações presenciais, como que eu sustento a minha espiritualidade, a minha comunicação com Deus, quando eu não posso, na situação atual, espera-se que seja provisória, não mais participar de reuniões presenciais. Quem eu sou quando ninguém está me vendo e quando não há um espaço de comunidade de fé para eu frequentar. Né? Que tipo de relação eu estabeleço com Deus? Qual é o meu modelo? É um modelo de um Deus cheio de graça, de amor, perdão e misericórdia, comunhão, ou é de um Deus mau? Né? Porque, infelizmente, a gente foi aprendendo no meio evangelical brasileiro um modelo de espiritualidade muito desumano, que literalmente nos desumanizou, nos tornou robôs, máquinas, modelo esse que não abria espaço para os desejos, não abria espaço para a celebração da vida, da natureza, da arte, da beleza, eu diria que de bons vinhos, de bons pratos, de boas viagens, de boas relações, independente e para além das relações religiosas, mas que por outro lado também não abrir espaço para a comunicação da nossa fraqueza, dos nossos medos, das nossas inseguranças. Então, a questão que se coloca como um desafio para nós hoje, penso eu a partir desse texto, é justamente essa: que modelo de espiritualidade a gente construiu quando nos aproximamos da fé evangélica, né? Quem é o nosso Deus? Se ele é esse Deus rigoroso, ele está mais para o diabo do que para Deus. Porque Deus é sempre cheio de graça, de amor, liberdade e perdão. O Deus que não me admite como eu sou não é um Deus digno de confiança, não é um Deus digno de adoração, de devoção e de reverência. O Deus Pai é Ele quem nos ajuda a lidar com as nossas crises. Essas crises que, vez ou outra, tentam nos paralisar. Todas essas situações externas que estão acontecendo hoje, elas podem fazer reaparecer em nós as crises que são anteriores a tudo isso. Né? Então, quer dizer, como eu posso acreditar num Deus bom, num Deus que se importa, quando nesse momento a desigualdade social ela fica assustadoramente escancarada nas relações sociais. Quando alguns, como eu, me coloco como esse, tenham possibilidade sim de fazer quarentena, tenham condição de sustento por alguns meses, ainda que a minha receita caia, e alguns outros não têm condições nem do pão de cada dia. Como que eu lido com esse sofrimento e como que eu penso na presença de Deus frente a esse sofrimento? Como que eu lido com essas perdas? Essa semana, ou a semana passada, eu recebi uma mensagem de alguém que dizia que estava muito feliz com Jesus e
muito satisfeita, mas que nessa situação de pandemia, naquele dia ela tinha recebido a notícia de que seria demitida. E como ela, essa pessoa quem sustenta a família, ela estava entrando em desespero e estava se perguntando cadê Deus naquela situação? Como que Deus permitiu que ela ficasse desempregada num momento tão difícil? Eu acredito que Deus está conosco o tempo inteiro. Eu acredito num Deus que habita o nosso mundo, escolheu fazer de nós a sua casa, que habita o nosso coração e que está com a gente nas celebrações, mas também está com a gente no luto, na tristeza, na dor, em todas as experiências da vida. A promessa de Jesus, após dar as últimas instruções aos seus discípulos, no Evangelho lá de Mateus, ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A garantia que a gente tem é da presença de Deus, é do cuidado de Deus e de que jamais estaremos sozinhos. Tomara que a gente não assuma um modelo de espiritualidade em que Deus é um Deus mau. Tomara que a gente não assuma um modelo de espiritualidade em que Deus é um Deus a quem não podemos compartilhar as nossas dores, crises, inseguranças, os nossos desejos, os nossos planos, os nossos projetos. Tomara que na nossa relação com o Pai Celestial caiba tudo. Tomara que a gente possa falar sobre tudo com Ele. Tomara que a gente possa abrir o nosso coração e dizer que nós acreditamos nesse Deus e que a gente vai sempre participar da herança dele, independente da nossa escolha, seja para o radicalismo e a repressão, o que foi a escolha do filho mais velho, seja também pelo desregramento no sentido irresponsável, né, para além do limite dos nossos próprios desejos. Tomara que Deus seja para nós um Deus cheio de amor. Tomara que Deus seja para nós um Deus que proporciona perdão, um Deus que proporciona cuidado, um Deus que não está nem aí para os nossos limites morais, mas um Deus que olha para a gente e sabe que estamos com Ele, apesar das nossas dificuldades, e a gente pode continuar acreditando apesar dos pesares. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha compaixão da gente, e que a gente encontre paz em Jesus, que a gente encontre segurança na casa do Pai. E se a gente se distanciou não da igreja, não do prédio, mas da casa do Pai, representada aqui pela presença de Jesus, que a gente encontre esse espaço de presença de Deus, que a gente encontre, mesmo em meio à crise, esse lugar de festa, esse lugar de celebração com Jesus. Porque Deus é um Deus que nos recupera o tempo inteiro. O amor de Deus nos transforma todos os dias. O amor de Deus nos recupera todos os dias. O amor de Deus nos encontra todos os dias. E é por isso que, a partir de Jesus e a partir da habitação do Espírito Santo em nós, essa casa, que era uma casa fora de nós de festa, se tornou a gente mesmo. Nós somos a habitação de Deus e nós somos essa casa de festa. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos permita a sua presença sempre.